Isso daí, tá, 2015. Sei, acho que vai dar o jeitinho brasileiro, né? É. Ah, não. Quando começa com esse papo, conheço o juiz, conheço. E, doutora, essa ação, o que que aconteceu? Ela foi arquivada ou desistiu mesmo do processo? Ficou arquivada. Tá arquivada. Tá. Entendi. O valor não supria, né? Não supria nem a mudança dele, né? Pode fazer um pedido, eu orientaria os doutores a fazerem, um pedido alternativo. Pede uso capião, convencional, normal, cabe uso capião de área verde, de APP, de APA, né? Área de preservação ambiental cabe, inclusive de imóvel tombado também já tem decisões, mas por questões de segurança faz um pedido alternativo. Requer, né, a propriedade de forma originária ou, caso não seja entendimento de Vossa Excelência, que seja aplicada a uso capião do domínio útil, que causa o mesmo efeito, ele não perde o imóvel, né? É que nesse caso tem a ver com reintegração de posse, não desapropriação. Não é desapropriação, é reintegração mesmo, né, de posse, né? Legal. Isso é bem copia e cola, né? E aplicar. Doutores, a única saída de fato, né? A saída que os doutores têm, útil mesmo, sem ser uma aventura jurídica, é fazer a distribuição do uso capião, faz a distribuição, como os doutores não têm muito prazo, não têm muito tempo,
porque o ideal é distribuir antes o uso campeão. Pode ser distribuído depois, mas o ideal é ser distribuído antes. Então, pede prazo suplementar, abre uma preliminar, eu ajudo vocês a fazerem uma croquis, né, um croquis da peça, para vocês só mudarem do jeito com a linguagem de vocês, mas pede uma preliminar de prazo suplementar de 60 dias, distribui essa ação do uso campeão. O prazo suplementar de 30 dias é para juntar documentos, porque demora muito, escanear, o cliente envia, a gente precisa mexer no arquivo, isso acaba demorando muito, né? A peça a gente consegue ali, faz correndo ali, por causa da urgência. Então distribui, pede prazo suplementar para juntada de documentos em virtude da urgência. Nesse uso campeão, esse uso campeão distribuído é efetivo. Dá para a gente trabalhar muito bem a súmula 237 do Supremo. Então o que a gente vai fazer? Vai lá na integração de posse, na contestação nós vamos alegar o uso campeão, que já está em andamento, com número tal, cartório tal, e aí nesse uso campeão nós vamos fazer o quê? Nós vamos pedir, no uso campeão, nós vamos usufruir do uso campeão distribuído, e na reintegração nós vamos pedir a suspensão da reintegração de posse até que o uso campeão seja julgado. Essa tese ela é muito assertiva, a chance de a gente ter sucesso é muito grande. Tem dado muito certo aqui no escritório, vários casos de alunos também. Então, eu iria nessa tese, viu, doutores? Porque é a única que nós temos mais segura. A defesa a gente tem que fazer, mas a defesa por si só não vai segurar. O que vai fazer a gente conseguir segurar, de fato, é os campeões distribuídos antes da contestação da ação processuária, entendeu? Já adianta, olha que legal. Vamos fazer esse croquis juntos para a gente quebrar a cabeça aqui, uma ideia? Vamos para ajudar vocês? Que eu quero ver de vocês, pelo menos, se a gente fizer isso hoje, gente, aí olha que legal. Aí você só dá uma detalhada do jeito de vocês, acabou, a peça está pronta. Vamos fazer a peça agora, hoje, vamos? Bora. Vamos lá. Uso campeão do domínio útil. Isso mesmo. Pode trabalhar com esse título, inclusive. Então, vai ficar assim, endereçamento é vara cível, porque aí não temos vícios públicos, não tem. Eu pesquisei, acho que foi semana passada, para fazer uma distribuição. Só tem vara cível. Os lugares que nós temos as varas especializadas de uso campeão são maravilhosas, né? Porque são varas especializadas em riscos públicos, então é vara risco público. Poxa, é nota 1000, porque só julga o uso campeão, mas aí não tem, é vara cível, que é 880, né? Pode ser muito bom ou muito ruim. Ou o juiz gosta do assunto, o juiz ou não gosta, né? Vara cível mesmo. Está tramitando na Fazenda Pública. Então, nós vamos ter que mandar... na verdade, eu faria a distribuição na vara cível, só que a vara cível pode ser que redistribua para a vara da Fazenda, mas para nós, gente, tá bom. Porque o juiz não vai ter certeza que é área pública ou não, porque está em discussão isso. Eu faria a distribuição na vara cível, sabendo que pode ser distribuída para a vara da Fazenda, mas não faz mal. Porque a gente precisa distribuir os campeão para conseguir usar em matéria de defesa, entendeu? A vara cível, e aí nós vamos usar na defesa da reintegração de posse na contestação, nós vamos usar esse uso campeão, a súmula 237 do Supremo, e nós vamos pedir a suspensão da reintegração de posse até que seja julgado o uso campeão. Tá? Então esse uso campeão vai ficar endereçamento à vara cível, a gente já sabe que provavelmente vai ser redistribuído para a vara da Fazenda, mas não faz mal, a gente quer isso porque tem que demorar esse uso campeão, para o nosso cliente ganhar tempo, né? Muito provavelmente eles vão fazer isso. E aí o que nós vamos fazer? Aí vem a qualificação do cliente, ele é casado? Não. Não é casado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, vamos fazer... eu não sei se a companheira vai querer entrar na ação, se não tem problema, mas a ideia é que a gente faça o quê? Vamos seguir essa linha, vamos fazer a qualificação dele, feita a qualificação dele, o nome da peça vai ficar assim, ação declaratória,
de uso capião extraordinária social de domínio útil. De domínio útil. Esse é o nome correto da peça. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social de domínio útil. Conforme artigo 1238, artigo 1238 do Código Civil, enunciado 492. E aí já temos aí a apresentação dela. Nós temos que lembrar que esse uso capião não vai ter réu. 492 da quinta jornada de direito civil. Pronto. Ó. Aí nós vamos trabalhar com esse uso capião, como ele não tem réu, nós vamos já para preliminar. A primeira preliminar, vocês estão pensando em pedir justiça gratuita para esse cliente, doutores? O que vocês acham? Então, primeira preliminar, justiça gratuita. Segunda preliminar, não sei se é o caso, se ele é idoso, se é incapaz, que aí poderia pedir prioridade processual, mas acho que não, né? Não? Tá bom. Aí nós vamos para a próxima preliminar. Então, a preliminar 1 vai ficar o quê? Justiça gratuita. A segunda preliminar dá a possibilidade de uso capião de domínio útil. Da possibilidade de uso capião de domínio útil. A segunda preliminar, preliminar 2. A preliminar 3, nós vamos falar do pré-questionamento, para efeitos recursais. O que nós vamos fazer nesse pré-questionamento? Nós vamos falar que possui a posse, absurdamente, né, mais de quase 30 anos, e que ele cumpre a função social da propriedade. Então, uma decisão contrária a esse uso capião seria uma afronta à função social da propriedade e à dignidade da pessoa humana. Vamos bater nisso. Então, pode, inclusive, doutores, abrir um parágrafo e mencionar que fica aqui pré-questionado para efeitos de recurso especial e extraordinário. Porque nós vamos tentar chegar em Brasília. Esse é o passaporte. Esse pré-questionamento, podemos chamar assim, do pré-questionamento para recursos superiores. Do pré-questionamento para recursos superiores. Aí dentro, né, isso, do pré-questionamento para recursos superiores. Aí dentro desse título, nós vamos falar que eles cumprem a função social, tem todos os requisitos do uso capião, que uma decisão contrária a esse uso capião seria uma afronta à Constituição Federal e à dignidade da pessoa humana. Tá, a terceira preliminar. Vamos para a quarta preliminar, hein? Qual que é a quarta preliminar? A nossa quarta preliminar, ela é da localização e descrição do imóvel. Da localização e descrição do imóvel. Nós vamos mencionar, nós vamos copiar, na verdade, a matrícula ou a transcrição, onde aparece a descrição do imóvel. Nós vamos copiar ou recortar e colar e colocar a foto atualizada do imóvel e a fotinha do Google. Sabe aquela fotinha que aparece no Google? Nós vamos fazer isso. E por quê? Porque os cartórios aí, se a gente ganhar os capiões, a gente não consegue registrar se não tiver isso na peça. Então a gente já está trabalhando em preliminar. Legal. A quarta preliminar. Depois nós vamos entrar o quê? Nos fatos. Nos fatos, aí nós vamos falar que ele tem posse, mas pacífica e nos donos, que são os 3 requisitos.
Nós vamos falar que o nosso cliente tem posse, mus pacífica e animus domini, cumpre a função social da propriedade para criar conexão com o pré-questionamento, e vamos falar que a posse dele é exclusiva com a gestão exclusiva. Mesmo. Por quê? Porque a ação possessória distribuída ou a petitória distribuída não tira a posse mansa pacífica. Nós só perdemos a posse mansa pacífica quando nós temos o trânsito e julgado das petitórias e possessórias. Enquanto estiver em discussão, não perde a posse mansa pacífica. E outras ações também não tiram a posse mansa pacífica. Isso, função social da propriedade. Agora nós vamos para o direito. No direito, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar no direito. Pode até, os doutores podem até trabalhar com imagens, viu? É claro que nós vamos juntar anexo, mas alguma imagem ou outra, às vezes uma foto que causa impacto, um documento antigo, amarelo. Então, se os doutores tiverem algumas ferramentas, né? Que legal. Pode usar nos fatos. O local exato para usar é nos fatos. Os doutores escolhem o lugar e colocam lá. Não coloca mais que 3, né? 3 acho que é um número legal. Mas acho que causa impacto sim, viu? Pode trabalhar assim. Agora vem o direito. No direito, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a tese, vamos fazer a pirâmide de Kelsen. Vamos trabalhar com a função social da propriedade, que é notória, que é evidente. Depois nós vamos trabalhar com a súmula 237 do Supremo. Súmula 237 do Supremo, que diz que o capitão poderá ser arguido em matéria de defesa, que aí é o ponto-chave para nós. Depois nós vamos trabalhar com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Depois vamos trabalhar com o artigo 1238 do Código Civil. 1238 do Código Civil. E nesse caso, nós vamos trazer uma jurisprudência. Nós vamos trazer a jurisprudência do recurso especial, anota aí. Vamos usar a 575, jurisprudência, recurso especial 575, 572. Da relatora ministra Nancy, que é uma jurisprudência, essa 575 e 572, que fala o quê? Fala que é possível o escapeio do domínio. Foi um pedido alternativo que o judiciário deu em 3º grau do domínio útil. Cai com uma luva para vocês. Isso.
A peça, olha que estrutura aqui que a gente criou, hein? Que legal. Agora a gente vai fechar o quê? Vai fechar com pedido. Aí nós vamos pedir o quê? Separa as preliminares, né? Em sede de preliminar. Pede todas as preliminares. No mérito. Aí pede no mérito. E aí nós temos um problema sério com os cartórios. Então o interessante é fazer o quê? No mérito, requer a procedência da ação para que seja declarada a propriedade através da forma originária de adquirir propriedade ou o domínio útil. Ou colocar alternativamente o domínio útil, conforme jurisprudência pacífica. A propriedade adquirida de forma originária, com mais de tantos anos de posse, ou o domínio útil. Ou domínio útil. Aí nós não podemos, nesse uso capião, esquecer de pedir a citação dos confrontantes. Temos que pedir também a citação dos confrontantes, né? Então, os vizinhos, obrigatório, do último proprietário que conste na matrícula, e a manifestação, União, Estado, Município. Por mais que o município já se manifestou, a gente pede de novo para não dar nulidade. E pede a manifestação do MP, também, que é obrigatória para não dar nulidade, porque a gente não pode correr risco, né? E no município. O município a gente já sabe que já está no jogo, né? Mas a gente pede para cumprir tabela. E a peça, doutores, olha que peça, hein? E aí o valor da causa é o valor final. Essa é a peça que eu falo que é R$25 mil, hein? De 15 a 25. Os doutores acabaram de fazer a peça. Parabéns. E aí, feita essa peça de distribuição, lá nós vamos lá na defesa e vamos pedir a suspensão. Pode apresentar a contestação e pedir uma suspensão, uma peça autônoma ou não. E não esquecer, doutores, em preliminar, acho que passou batido aqui, mas não pode não esse checklist. Nós não podemos esquecer de lá nas preliminares criar mais uma, que é o pedido do prazo suplementar. Né? A gente pode pedir 30 dias, 60 dias, para juntar os novos documentos. Pede uns 30 dias, acho que tá bom, né? Dentro do uso capião. Requer o prazo suplementar de 30 dias para a juntada dos documentos, diante da urgência da distribuição da ação, para evitar uma fatalidade ou absurdo jurídico, alguma coisa assim. Suplementar. A peça está pronta, doutores. Os doutores só vão agora trabalhar com a linguagem dos doutores, né? Mas em si a estrutura está pronta, viu? Olha que legal. E aí dá para fazer essa peça, ela vai ficar com umas 10 laudas no máximo, tem a jurisprudência. E aí lá na outra peça nós vamos usar o uso capião depois distribuído, mencionando o nome do processo. Se tiver o cartório, já menciona o cartório também, se der tempo, né? Mas é a única linha de defesa que nós temos, viu? Não tem outra, hein? A única coisa a mais que nós podemos fazer nesse caso é pedir a averbação premonitória. Se os doutores quiserem, tem mais uma preliminar que pode ser pedida. Da averbação premonitória. O que é isso? Nós vamos pedir para os juízes pedir o mandado e enviar o cartório para constar o uso capião em andamento. Mas isso só se os doutores acharem interessante. Mas é legal que surja a matrícula. Isso é mais usado em leilão. Em leilão é muito usado. Então, já tem a matrícula, mas essa averbação premonitória é para constar na matrícula o uso capião em andamento, entendeu? É uma tatuagem. É para sujar a matrícula. Entendeu? Para constar lá, é isso.
chama averbação premonitória. Aí na averbação premonitória é o título, no texto, requer que seja expedido o mandado judicial e enviado ao cartório para fazer constar a ação em andamento de uso capião, gerando segurança jurídica. A segurança jurídica a terceiros, né? Agora sim, gente, nós temos um uso capião bem feito, hein? Bem feito, que vai nos ajudar na defesa da reintegração de posse. Agora nós temos aí um uso capião bem robusto, hein? Parabéns. Na contestação, dá para abrir uma preliminar também. Abre a preliminar e fala da súmula 237 do Supremo, do uso capião arguido em matéria de defesa. A alta corte nossa é pacífica ao entender da possibilidade do uso capião ser distribuído e ser utilizado em matéria de defesa. Aí menciona ele no número do processo e pode pedir, né? Pode pedir a suspensão nele. Pode pedir a suspensão nessa preliminar. Na verdade, a contestação, o que os doutores têm que fazer? Alega o uso capião com matéria de defesa, pede a suspensão até que o uso capião seja julgado, alega a súmula 237, alega o 1238, o enunciado 492, tudo que foi alegado ao uso capião dá para alegar aqui. Mas é importante os doutores baterem no 561. Então, essa defesa preliminar é muito boa, mas a defesa de mérito é usar todos os artifícios contra o artigo 561. Para ganhar uma ação processória, eu preciso o quê? Um exemplo, data do esbulho e turbação. Até aí, eles vão chutar uma data de esbulho e turbação, né? Mas eu quero ver provar a posse. Como que eles vão provar a posse? Se eles não têm a posse há quase 30 anos. Então bate muito nisso, né? Fala que eles não têm a posse. Não, eles não fazem prova do 561. A linha de defesa dessa ação é essa. Precisa comprovar o 561. Por quê? Porque o 561 é a estrutura da ação deles, né? Existe uma exceção, que é uma jurisprudência que vem do Rio Grande do Sul, e também um pouquinho, né? Um pouquinho na Bahia também, que seria a utilidade pública. Então eles teriam que provar, eu deixo de provar uma posse, mas eu estou provando aqui que vai ser feito um terminal de ônibus, um metrô, um hospital, alguma coisa nesse sentido, na área, né? Mas aí eles teriam que estar bem atualizados em relação a isso, né? Aí que os doutores podem fazer? Pode informar que essa escola não tem nada aprovado, investigar um pouquinho, né, se tem algo aprovado, não, que é uma alegação, apenas uma alegação na fase inicial. Dá para bater nisso, entendeu? Tem o projeto. tem, tem, tem que ter o cuidado, claro. Me fala uma coisa, já tem planta, memorial descritivo, já existe um projeto fático mesmo. Entendi. Já está separado, já está disponível. Então não entra nessa linha, doutores. Então foge dessa linha. Bate o quê? A linha dos doutores é a falta do 561 e morrer falando isso. Vocês não provam a posse, vocês não têm a posse há mais de 30 anos. Quem mora aqui tem a posse de fato, a gestão exclusiva, a posse exclusiva. Vai nessa linha. Então foge, não entra nesse mérito não, viu?
Não, e nem entra nesse mérito, por quê? Porque senão, muitas vezes os procuradores, ou o próprio juiz, né? O juiz, assessora, acaba pesquisando jurisprudência nova, porque como vocês trouxeram na peça, né? Então, deixa quieto, não entra nesse mérito não, viu? Mas o uso capião, para vocês, é a linha de defesa correta. É a única estratégia que pode causar impacto. A gente sabe que fatalidades jurídicas acontecem, mas é a única estratégia que pode causar impacto. E tem tudo para dar certo, hein? Tem tudo para dar certo. Aí, vamos dizer que não dê certo. Tem recurso, né? E a outra... Tem direito à indenização às benfeitorias provadas e de boa-fé, né? Então ele teria que provar a boa-fé e teria que provar as benfeitorias, né? Eu falaria posteriormente. Eu sei que muitos colegas gostariam de trazer isso para a peça, mas é algo que o juiz não vai decidir. Ó, te dou reintegração e indenização, você paga para ele. Não existe isso, né? Então, eu não mencionaria, porque dá a entender, ó, já desisti da guerra, né? Quando você alega isso, você está dizendo, já desisti da guerra. Então, eu não alegaria, eu alegaria numa ação posterior se fosse necessária. Mas a linha de vocês, de fato, é debater que cabe os capitães de imóvel público, desafetados, CDHU, ou seja, nós temos várias decisões da possibilidade de uso capião de imóveis públicos. Aquela regra, por mais que seja prevista na Constituição Federal, no Código Civil, que a gente aprende na faculdade, é uma regra desatualizada, porque nós temos várias exceções, né? Então, bater nisso, que existem as exceções sim. E aí a tese triunfal, né? Que é a possibilidade do uso capião de domínio útil. Então, existem várias exceções e ainda a possibilidade de uso capião de domínio útil de área pública. Então, perfeito, vocês fecham chave de ouro. Doutor já pede a pizza aí, boa sorte, hein? tô brincando. Vai dar. A estrutura está pronta, vai dar certo. O ideal, gente, é fazer, se possível, é fazer os campeão antes. Faz os campeão antes e depois a contestação, o protocolo. Porque vocês conseguem trabalhar muito bem a uso campeão distribuída antes no protocolo da contestação, entendeu? Segunda, dia 18, né? Qual que é o prazo, doutor? Quarta, então 19, 20? É 20 mesmo? Mas o bom, doutores, é que a estrutura está pronta, tem a jurisprudência, agora vocês só vão pincelar. Distribui, pede prazo suplementar, não fica perdendo tempo com o documento e vai para a contestação. Ou seja, e pode ter certeza, vocês estão fazendo um serviço bem feito. O que vocês poderiam fazer, gente, vocês estão fazendo. Se acontece uma fatalidade, não é culpa de vocês, tem recurso para isso, né? Uma outra dica também, gente, eu quero bem de vocês, eu estou pensando em todas as possibilidades aqui, com base em tudo que a gente já via aqui no escritório, com os alunos. Vocês poderiam também, gente, eu faria isso, hein? Eu faria o pedido do agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Por quê, gente? Vou explicar o porquê. Porque em uso capião não tem audiência de instrução e julgamento. O juiz não marca. Juízo. Não é comum. É prova documental. Então o juiz vai não marcar, o juiz ou juiz, e aí vocês vão ter essa tese a favor de vocês para usar como matéria de defesa, no sentido de usar o recurso de apelação, né? Porque a tese do recurso especial extraordinário vocês já têm. Que vocês já criaram o pré-questionamento na peça. Parabéns. Agora está faltando o quê? A tese do recurso de apelação. Então, pede o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento sob pena de cerceamento de defesa. O juiz não vai marcar, e aí vocês têm o quê? A tese pronta do recurso de apelação. Vocês estão preparando a peça para recorrer em segundo grau e em terceiro grau. Olha que peça blindada. Fatalidades podem ocorrer, mas que a peça está blindada, tá. Para ver se vocês conseguem recorrer para ganhar tempo e evitar o pior. E mais uma dica que eu queria falar para vocês, hein? Agendamento da audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais demonstrando boa-fé, sob pena de cerceamento de defesa. Pode até criar um título. Isso pode ficar só no pedido, ou se os doutores quiserem levar para uma preliminar, também pode. Fica a critério, viu?
Ótimo, isso. Não esquece de pedir a perícia no uso campeão também, tá? O uso campeão sempre nós vamos ter perícia, a perícia topográfica, né? Da uso campeão. A perícia topográfica, a gente sempre vai ter no uso campeão. Sempre. Tem ação de uso campeão, vamos ter perícia topográfica. A única exceção que nós temos é que cabe os campeões de apartamento e cabe os campeões de vaga de garagem. Basta ter os requisitos, posse, mas pacífico. Mas aí cai na exceção, porque o apartamento presume-se que tem uma documentação atualizada, né, que é em virtude da incorporação. Então, o uso campeão de apartamento entra na exceção que não precisa da planta menor descritiva. No resto precisa, hein? Mas agora tem um rumo, isso é importante. É ruim a gente correr, andar e não ter rumo, né? Mas quando a gente tem um rumo, a gente sabe que pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. Vai ter água. É, eu não entraria, não. Porque a indenização, gente, é os 45 do segundo tempo. A coisa deu errado, ficou feia, vamos para a indenização. E mesmo antes da indenização, se os doutores quiserem arriscar, se acontecer de perder a posse, existe uma ação chamada publiciana. Publiciana, o que é essa ação? Uma ação considerada uma petitória indireta. Ou seja, uma ação que, com base no direito de uso campeão, eu vou atrás, né? Eu vou atrás da recuperação da posse. Então, deu tudo errado. Recurso de apelação, recurso especial extraordinário, cabe ainda uma ação publiciana, antes da ação de indenização, se os doutores quiserem, se o cliente quiser. Mas eu deixaria a indenização para depois. Eu não ficaria perdendo tempo discutindo indenização, porque para o Estado não está nem aí. Ele vai indenizar daquele jeito, né, doutores? Vai indenizar com precatórios. Então, para nós não é interessante essa tese. É isso mesmo, é isso mesmo. Não. É, verdade, verdade. É verdade, é verdade. Por isso é a tese correta, viu, gente? Com muito carinho, doutores. Pode fazer isso, tem tudo para dar certo. Fatalidades jurídicas acontecem, mas é o caminho correto, viu? É o caminho correto para dar certo. Obrigado, tá? Obrigado. Doutores, checklist então para a gente finalizar. Ó, então vamos usar os campeão distribuído antes. Eu sei que o que mais atrapalha nos campeão é a juntar de documentos, é cansativo, é demorado, tem que escanear, às vezes o cliente não manda escaneado, então isso demora. Então a gente vai pedir prazo suplementar para resolver isso. Faz os campeão, a verbação premonitória, já temos as teses recursais, e aí na contestação a gente vai nessa linha, né, batendo que eles não cumprem o 561, e vamos alegar a súmula 237 do Supremo que o campeão cabe em matéria de defesa. É a melhor estratégia, a melhor linha. Não existe causa-ganha, mas a chance que nós temos é essa. A indenização cabe, mas num outro momento, se der tudo errado, né, dá para fazer tanto ela como a ação publiciana. Mas é a estratégia perfeita para dar certo, viu? Uma outra situação. Parabéns, tá pronta a peça. Agora é só pedir a pizza, se encontrar e ó. Doutores, ganharam um amigo, mais que um professor, vocês ganharam um amigo. Leia meus livros, Direito Imobiliário de AZ, Uso Capião, um livro fantástico. Tem o livro de Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, que se tornou o terceiro livro de Direito Civil mais vendido. Saiu várias decisões, até o Alexandre de Moraes mencionou uma decisão recente. Então, estou à disposição para ajudar nos livros, com mentoria. Abra no escritório essa oportunidade, esse braço, mexer com a regularização de imóveis. Quando tiver alguma dúvida, me chama, eu faço mentoria para isso, tá? Com muito carinho. Contem comigo, tá? Quero o bem de vocês. E a hora que tiver um tempinho, entra no site www.portaleso. Tem a minha pós de uso capião, tem a minha pós de regularização de imóveis. Eu sou coordenador de 4 pós, da pós de Direito Imobiliário e Registrar também, que é muito legal. Então, um monte de pós lá para estudar. Direito Imobiliário, Direito Civil e Processo Civil, tá bom? Estuda. O nosso nome é bom porque ó, o nosso estoque está aqui, ó, né? E esse daqui, ninguém tira da gente, né? Gente, fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Não tem frescura, não.
E se Deus quiser, vocês vão fazer igual muitos alunos, muitos mentorados. Professor, deu certo a tese, eu fico muito feliz, né? Porque o que a gente fala é o que a gente faz, dá certo, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.